Olá, quinto ano! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso aulão do SAEB. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, para a gente começar bem, vamos verificar o que nós temos para o nosso aulão de hoje? Então, nós temos aqui na nossa habilidade, do campo à cidade, as trocas que movem o mundo. E no nosso conteúdo nós vamos abordar a relação econômica e espacial entre o campo e a cidade. Tá curioso para saber mais? Me acompanha então no nosso Praticando. E a nossa primeira questão do Praticando é a seguinte: nas feiras livres das cidades é comum ver frutas, verduras e legumes frescos. Esses alimentos são produzidos no campo e transportados por caminhões até os centros urbanos. Sem essa troca, as cidades teriam dificuldade em se alimentar e os produtores rurais não venderiam seus produtos. Na sequência da nossa questão, nós temos a seguinte indagação, né? A pergunta é: qual é a principal razão para o transporte de alimentos do campo para a cidade? Ou seja, se existe uma produção no campo que ela é realizada tanto de verduras, de frutas, como também das proteínas, né? Como por exemplo as carnes, sejam elas bovinas, de aves ou de outras origens também, e além de outros produtos como leite, etc., tudo isso é produzido no campo que é transportado para as cidades. Mas qual é a principal motivação associada por trás dessa produção e dessas relações de troca que acontecem entre o campo e a cidade? A nossa primeira alternativa na letra A diz assim: para que as cidades possam exportar alimentos para outros países. B, para que os produtores rurais possam comprar mais máquinas agrícolas. C, para que as cidades tenham mais espaços de lazer. Ou letra D, para garantir o abastecimento de alimentos nas áreas urbanas. Então, qual dessas alternativas de fato vai se encaixar corretamente, né, com a pergunta que está sendo feita, né, de qual é a principal razão para o transporte de alimentos do campo para a cidade? Você que está aí assistindo no nosso aulão agora, nesse momento, está logado, está ligado no que está acontecendo, pode mandar suas respostas, tá bom? Que a gente verifica aqui rapidinho. Então participem também da aula respondendo as questões. Na letra A, nós temos a seguinte opção, né? Vamos ver se ela está correta ou não? Opa, temos respostas já aqui no nosso chat. A Franciele está respondendo que a resposta correta é a letra D. O Alisson disse também que é a letra D. E o Rondinelli também respondeu que a alternativa correta é a letra D. Será? Será que é essa mesma, né? Nós temos um consenso, todos concordando que a resposta correta é a alternativa da letra D. Então vamos verificar. Na letra A nós temos o seguinte, né? Já apareceu a resposta, vocês já estão sabendo que de fato a alternativa correta é a letra D, parabéns, né? Mas vamos verificar por que as outras estão erradas. Na letra A diz assim: para que as cidades possam exportar alimentos para outros países. Não, não é esse o objetivo, né? Como vocês já viram, o objetivo é que tenha um abastecimento de produtos alimentícios vindo do campo para a cidade, ou seja, para abastecer a população que mora nas zonas urbanas. O que é produzido para ser transportado e vendido para outros países não vai transportado ali do campo para a cidade e vai para os mercados, não. Vão para os portos, vão para armazéns que vão dali direcionar para navios ou outras formas, né, de locomoção para o exterior, tá bom? Então não é esse o objetivo. A letra B diz assim: para que os produtores rurais possam comprar mais máquinas agrícolas. Como a gente já sabe, esse não é o objetivo, embora esteja associada também. Por quê? Porque na medida em que esses produtores rurais vendem seus produtos e ganham o seu dinheiro, tiram o seu lucro dali, eles também podem, logicamente, investir na compra de novos equipamentos
para que possam ser utilizados no beneficiamento da zona rural, né? No plantio, na colheita, na limpa do terreno. De fato, isso acontece, mas não é o objetivo comprar maquinaria, né? O maquinário, na verdade. Mas sim fazer o quê? Levar a comida para ser revendida e abastecer a população urbana. Na letra C diz assim: para que as cidades tenham mais espaços de lazer. Não tem como, né? Como é que a produção rural sendo levada do campo para a cidade pode gerar mais áreas de lazer, né? As áreas de lazer são questões que estão associadas às políticas públicas, né, de organização do meio urbano, ou seja, são mais ligadas às questões de governo e não à produção de alimentos. Embora, claro, nessas áreas de lazer você sempre vai encontrar também comida sendo vendida e que tem como matéria-prima, né, para preparação desses alimentos, claro, os produtos que vêm do campo, sim, mas não é obrigatoriamente a produção rural que vai criar novas áreas de lazer, e sim as políticas urbanas de cada governo. Então, claro que, como vocês bem sabem, nos sobrou como alternativa correta a letra D, que fala justamente isso, que é para garantir o abastecimento de alimentos nas áreas urbanas, ou seja, para você ir no supermercado com seus pais e comprar um frango, uma carne, um peixe ou legumes, verduras e outros produtos, é necessário que esses produtos sejam produzidos no campo e transportados para a cidade, chegando até os mercados onde eles serão comprados e consumidos por nós nos nossos lares, ok? Vamos então à nossa segunda questão? Nossa segunda questão do praticando, né, você observa aí também, semelhante à primeira questão, tem uma imagem de transporte de alimentos, não é? Mas você observa que nessa imagem aqui nós temos também uma parte dela mostrando uma rodovia, né? Mostrando ali uma estrada bem asfaltada. E a nossa questão está relacionada a isso, tá bom? Então vamos lá, ó. As estradas e rodovias são muito importantes para ligar o campo à cidade. Por elas passam caminhões com mercadorias como grãos, leite e carne. Só isso? Não, vários outros alimentos também são produzidos no campo, são transportados da mesma forma, tá bom? Então, sem uma boa infraestrutura de transporte, os produtos podem estragar ou chegar com atraso, afetando tanto os produtores quanto os consumidores. Então, vem a pergunta a seguir: por que a infraestrutura de transporte é fundamental para a relação entre campo e cidade? Quando nós falamos em infraestrutura do transporte, nós estamos falando principalmente na existência dessas rodovias, dessas estradas que tenham uma boa sinalização, tanto a vertical quanto a horizontal. Quando nós falamos em sinalização vertical, é aquela que fica assim em pé, como por exemplo com os postes com semáforos, né, com as placas de proibido encostar ou que pode encostar, de faixa, se a faixa é de passagem única, você pode trafegar 2 veículos ao mesmo tempo, a de preferência, você tem faixa de pedestre também, que já é a sinalização horizontal, né? Então, tudo isso é necessário que se tenha numa rodovia. Além dessa sinalização visual, que seja ela vertical ou horizontal, né? Também é necessário que se tenha o que? Um bom asfaltamento dessa via. Para quê? Para o tráfego dos caminhões, dos carros e tudo mais que vai passar por lá, não é? Então, a partir da pergunta, nós temos 4 alternativas de respostas, né? De por que essa infraestrutura de transporte é fundamental para essa relação entre o campo e cidade. A alternativa A diz assim: porque facilita o turismo nas áreas rurais. B, porque permite que as pessoas mudem do campo para a cidade. C, porque garante que os produtos cheguem frescos e no prazo. E D, porque diminui o número de indústrias nas cidades. Você observa que nas nossas alternativas, algumas de fato fazem até um certo sentido, né? Mas na verdade tem apenas uma delas que vai se encaixar corretamente com o objetivo, tá? Da nossa questão, de quando nós falamos na questão da infraestrutura. Por quê que ela está ligada nessa relação de campo e cidade? Porque nós estamos falando que nessa relação de campo e cidade, nessas trocas que movem o mundo, nós estamos falando principalmente dos produtos,
tá? Que são levados, que são produzidos no campo, que são levados para as cidades, para o meio urbano. E eu estou vendo que tem gente já que respondeu aqui para mim no chat. A Franciele respondeu que é a letra C, o Alisson respondeu que é a letra D, o Rondinelli, letra C, Ederson respondeu que é a letra C e a Denita Marques respondeu que é a letra D. Estou gostando de ver vocês participando, mandando resposta no nosso chat. Então vamos começar a verificar quais são as nossas alternativas e o que está certo e o que está errado aí. Na letra A, nessa questão dessa infraestrutura, por que é importante, diz assim, né? Porque facilita o turismo nas áreas rurais. Isso é um fato? De fato é, porque se você tem pavimentação, claro que vai facilitar o tráfego não só de mercadorias, né, como também de pessoas. Facilita o acesso de eu sair da minha cidade, de onde eu moro, e ir para o campo para visitar uma fazenda, ou de repente visitar uma cachoeira, ou fazer alguma outra coisa, passar um dia no sítio de um amigo. Facilita, com toda certeza. Mas no que nós estamos falando aqui nessas relações de troca entre campo e cidade, nessas trocas que movem o mundo, não é o objetivo, embora seja um efeito colateral, essa questão do turismo, de nós termos ali uma boa pavimentação nas rodovias e estradas. Tá? Então não é ela a alternativa correta que a gente está buscando, porque ela não está diretamente relacionada nessas questões dessas trocas entre campo e cidade. Na letra B diz assim, ó, porque permite que as pessoas mudem do campo para a cidade. É uma consequência também de uma boa pavimentação, de uma rodovia bem feita? É. Com toda certeza facilita, como nós já vimos, tanto na questão do turismo, quanto na questão da locomoção de pessoas vindo de um lugar para outro. Mas não é esse o objetivo da nossa questão, do nosso assunto maior, que é o quê? Relações de troca entre campo e cidade. Porque nós não estamos falando, respectivamente, da troca de locais de habitação entre pessoas, não é? Não é disso que nós estamos falando nesse momento. Na letra D diz assim, porque diminui o número de indústrias nas cidades. Será? Será que com uma boa pavimentação as indústrias vão começar a se locomover saindo dos centros urbanos para a zona rural? Não, não é. Até porque se isso acontecesse, para ir para a zona rural, nós teríamos uma quantidade de mão de obra menor do que essas indústrias precisam, enquanto elas estão situadas no meio urbano, onde tem uma maioria populacional que busca emprego nessas indústrias. Então isso, na verdade, seria um problema para essas indústrias se elas migrassem da cidade para o campo. Nós temos então resposta no nosso chat ainda aqui também. A Maria Maia respondeu que é a letra C, Débora respondeu que é a letra C, Ana Lúcia, letra C, e o Josué também letra C. Bastante respostas e, de fato, vocês têm razão quando dizem que é a letra C, porque essa é a nossa alternativa correta, que o objetivo, né, a importância dessas rodovias e estradas bem pavimentadas, essa infraestrutura bem organizada, serve para facilitar o quê? Que esses produtos que são escoados do campo para as cidades cheguem no prazo adequado, para evitar que as hortaliças, que as frutas, que os legumes se extraviem, se estraguem no caminho, né, se for muito demorado, que eles apodreçam de fato e fiquem impróprios para o consumo, bem como as carnes também, não é? Que por isso que tem que ser acondicionado em veículos específicos que vão levar eles em boas condições e, claro, com o tempo hábil. Certinho? Vamos para a nossa próxima questão. Nossa questão de número 3, o nosso praticando, diz o seguinte. Nas cidades, há supermercados cheios de produtos vindos do campo, como arroz, feijão e carnes. Já no campo, as pessoas usam produtos industrializados, como fertilizantes e máquinas, que são feitos nas cidades. Essa troca mostra como ambos dependem um do outro. E na nossa imagem a seguir, nós temos justamente uma representação dessa relação de interdependência entre campo e cidade, né? De um lado ali você observa a vaquinha, o leite, uma fazenda, e do outro lado você tem ali, ó, caminhões saindo do campo, indo para as indústrias, na cidade onde esses produtos serão beneficiados e transformados em outras coisas, não é? Como, por exemplo, o leite da vaca que é coletado e que é levado para as indústrias, vai ser pasteurizado para ser transformado em leite em pó, ou ainda passar por um processo, né, de descontaminação para ser colocado nas caixinhas que a gente vai consumir também em casa, tanto para a gente tomar com um cafezinho ou puro ou utilizar mesmo numa receita culinária.
Então tudo passa por esses processos, certo? Até chegar onde? Até chegar nos mercados, lá nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. E por isso que nós temos ali embaixo nessa imagem duas setas, uma indo e uma vindo, mostrando justamente essa relação de troca entre o campo e as cidades, certo? Então aí, baseado nessa nossa imagem, no nosso texto, temos a pergunta: qual afirmação é verdadeira sobre a relação entre campo e cidade? Letra A. As cidades não precisam do campo para sobreviver. B. Ambos trocam produtos e dependem um do outro. C. O campo produz apenas para a sua própria população. D. Os supermercados rurais vendem mais do que os urbanos. Será que isso é uma verdade, todas essas afirmações, ou será que apenas uma delas é verdade? Só uma, de fato, vai responder corretamente a nossa questão. Tá bom? Então vamos analisar aqui nossas alternativas. Vamos ver se temos também alguma resposta no chat. Assim que tiver, vou verificar aqui com vocês, tá bom? Vamos começar falando aqui sobre a nossa letra D, tá bom? Vamos começar de baixo para cima agora. Os supermercados rurais vendem mais que os urbanos. Gente, primeiramente a gente tem que pensar que dificilmente você vai encontrar um supermercado na área rural. O supermercado grande, você tem mercadinhos, tem açougues, mas o comércio é exercido numa escala muito inferior ao que nós vamos ter nos mercados e supermercados das cidades, dos centros urbanos, certo? Então a alternativa D já fica de fora quando nós começamos a observar que ela diz que os supermercados rurais vendem mais que os urbanos, porque isso é uma inverdade. Nós não vamos encontrar comércio em larga escala de mercados ou supermercados, aonde? Nas zonas rurais, certo? Então a alternativa D, a gente já descarta ela, tá bom? Na letra C diz assim: o campo produz apenas para a sua própria população. Isso é verdade? Não, até porque ao longo do nosso aulão a gente já está vendo que existe uma relação de interdependência entre campo e cidade, e a nossa imagem da questão mostrou que há um processo de troca de produtos entre campo e cidade. Então o campo não produz só para a sua própria população, embora a gente saiba que exista sim a prática da agricultura de subsistência, onde algumas pessoas plantam para colher, para se alimentar com a sua família, criam animais para o próprio consumo também, mas isso é uma minoria, gente, tá? Do que representa aí essa produção rural. Claro, muitas famílias, na verdade, praticam essa prática de subsistência, mas no que concerne a questão de relação entre campo e cidade, isso não pode ser tido como verdade, tá bom? Isso é uma inverdade. Então, o campo produz, sim, muito em parte para a sua população consumir, mas grande parte dessa produção, até porque nós temos que lembrar que no campo também existem grandes fazendas, grandes latifúndios que produzem especificamente para quê? Para comércio, para vir para as cidades, mas também muito para a exportação. Então, nós dizermos que apenas produz para a sua população também não é correto. Temos resposta no nosso chat. A Franciele respondeu que a alternativa correta é a letra B. A Lisdete respondeu que é a letra C. Lisdete, infelizmente, a gente já viu que a letra C não é correta. Rondinelli respondeu que é a letra B. Juan Pablo respondeu que também é a letra C. Juan, não foi dessa vez. E também o Lucas respondeu que é a letra B. Então a maioria está dizendo que a alternativa correta que a gente vai ter aqui é a nossa letra B. Então, antes de chegarmos na alternativa B, vamos verificar a nossa letra A para ver se não pode ser ela também. Na letra A diz assim, ó: as cidades não precisam do campo para sobreviver. Só de ler a gente já sabe que não faz muito sentido, né? Já que uma vez que nós estamos falando, e é o título do nosso aulão, que a relação entre campo e cidade são as relações de troca que movem o mundo, né? Justamente porque um precisa do outro. O campo produzindo, né, artigos alimentícios, produtos alimentícios que vão chegar até as nossas mesas, e a cidade consumindo esses produtos e também produzindo outros artigos como maquinarias que serão movidas para o campo e utilizadas nesse processo. Então, letra A está errada e sim, de fato, a alternativa correta dessa questão é a nossa letra B.
Então, ambos trocam produtos e dependem um do outro, como está representado na nossa imagem, as setinhas mostrando essa relação de trocas, correto? Então, vamos à nossa questão de número 4. Então, ela diz assim: muitas famílias no campo trabalham cultivando alimentos, mas também precisam comprar roupas, remédios e eletrodomésticos. Que vêm de onde? Das indústrias que estão localizadas principalmente onde? Nos centros urbanos, ou seja, nas cidades. Se essa troca parasse, a vida no campo ficaria muito difícil, assim como a vida na cidade, sem alimentos também, né? Ficaria difícil. Já pensou? Não ter comida, não ter nada produzido no campo que chegasse até os mercados urbanos, né, ali para a gente comprar. Se eu fosse no supermercado, eu não me encontrasse um arroz, não encontrasse macarrão, não encontrasse café, não encontrasse açúcar, não encontrasse o óleo de soja, não encontrasse carne ou frango ou peixe para comprar, como será que eu ia viver sem alimento? Ninguém vive, né? Você passa alguns dias ali, depois você começa a definhar por falta de alimentos. Então os centros urbanos teriam um grande problema, não é? Ali na nossa próxima imagem, mostra justamente essa relação de parceria, né? Então nós temos ali a imagem de um homem trabalhando com uma enxada, um cavalo ao fundo, algumas casinhas de madeira simples, e do outro lado mostrando uma grande cidade, né? Um centro urbano com prédios altos, poucas árvores ali, mais uma rua asfaltada, passando carros bonitos, e duas mãos ali, ó, apertando-se, saudando. Por quê? Mostrando justamente essa relação de parceria e interdependência entre campo e cidade. E aí fica a nossa pergunta: o que aconteceria se a troca entre campo e a cidade fosse interrompida? De certa forma, você já tem uma noção bem grande a respeito dessa questão sobre o que aconteceria. Vamos ver então as nossas alternativas? Na letra A diz assim: tanto o campo quanto a cidade enfrentariam dificuldades. B. As cidades passariam a produzir todos os seus alimentos. C. O campo se tornaria mais rico que as cidades. E letra D. Os produtos industrializados ficariam mais baratos. Será? Qual delas, então, nós podemos ter como verdade a partir de uma situação hipotética, ou seja, uma situação imaginária? Vamos imaginar, fazer esse exercício mental de pensar. Se fosse rompido, né, o contato entre o campo e a cidade, se não existissem estradas pavimentadas, se fossem cortadas essas relações de troca de produtos entre campo e as cidades, o que ia acontecer tanto com o campo quanto a cidade? Como é que eles iriam viver? Será que ia ser melhor? Será que ia ser pior? Então vamos verificar nossas alternativas agora, discutindo um pouquinho a respeito delas. Vamos começar novamente de baixo para cima com a nossa letra D, que diz assim: os produtos industrializados ficariam mais baratos. Será que iriam ficar mesmo? Porque nós temos que pensar da seguinte forma: a indústria não produz produtos especificamente apenas para o campo. Claro, muitos são produzidos pensando nas atividades rurais, né? Nas atividades agrárias. Mas esse comércio desse tipo de produtos não se restringe unicamente ao Brasil. Também é voltado para o público externo, ou seja, é revendido fora do país, não é? Então, será que nós teríamos de fato um barateamento nos preços? Ou será que nós talvez teríamos, assim, um processo de recessão na economia, porque essas indústrias teriam um impacto econômico e muita gente perderia o emprego por não ter mais vaga no mercado, porque necessitaria haver uma diminuição do trabalho dessas indústrias, desse tipo de produto, tá? E aí então seria necessário reduzir o número de vagas. Ou seja, então, eu penso que ao invés de nós termos um barateamento, nós teríamos problemas econômicos, muito mais do que barateamento de preços desse tipo de produto, tá bom? No nosso chat, nós temos a Franciele respondendo que a alternativa correta é a Maria Maia disse também que é a letra A, o Matheus Mendonça respondeu que é a letra A, o Milton disse que é a letra B e a Débora Almeida disse também que é a letra A. Então a maioria está com a letra A e apenas o Milton, né, disse que é a letra B. Vamos ver quem tem razão daqui a pouquinho. Então a alternativa D não pode se encaixar corretamente aí, porque nós teríamos mais problemas econômicos do que barateamento de produtos, certo?
Na letra C diz o seguinte: o campo se tornaria mais rico que as cidades. Será? Por quê? Porque não tem como. Vamos pensar da seguinte forma: se o campo produz os seus artigos alimentícios, sejam grãos, proteínas ou frutas, legumes e verduras para serem vendidos na cidade, para assim de fato conseguir dinheiro, né, para se manter as famílias comprando o que precisam, como também produtos eletrônicos e industriais que são produzidos nas cidades. Então, se eles param de exercer esse comércio, se a sua fonte de renda, ou seja, a forma como eles ganham dinheiro, para de existir, eles ficariam mais ricos ou será que teriam uma tendência de empobrecimento e passar necessidade? Eu acredito mais nessa segunda possibilidade, né? De ter uma baixa na economia e eles começarem a passar necessidades por conta de que de não ter fonte de renda. Então, letra C não pode ser correta. A letra B diz assim, ó: as cidades passariam a produzir todos os seus alimentos. Será que eles passariam mesmo? Porque você tem que lembrar que as cidades não produzem esses alimentos por falta de espaço no meio urbano para produzir. Porque quase todo o espaço urbano está tomado por prédios, por construções sem espaço para exercer a agricultura. Por isso que é importante a manutenção das relações, né, de trocas de produtos entre campo e cidade. Então a letra B não se encaixa. Sobrando para a gente a nossa alternativa A, que diz que tanto o campo quanto a cidade enfrentariam dificuldades. Então, queridos, assim a gente vai terminando o nosso aulão de hoje e vamos à nossa hora de encerrar. Então, no nosso aulão, nós verificamos um pouco da interdependência entre campo e cidade. E quando nós verificamos esse termo interdependência, a gente pensa, o que significa de fato? Se nós falamos em interdependência, nós estamos falando de uma relação onde o campo depende da cidade e a cidade também depende do campo nos processos de trocas contínuas dos produtos que são produzidos no campo, que vão para a cidade, e os produtos que são produzidos na cidade e vão para o campo. E a gente vai ver, né, alguns exemplos dessas trocas que acontecem no nosso primeiro ponto, que fala justamente desses fluxos de mudança de produtos de uma zona para outra, ou seja, da zona rural para a zona urbana e da zona urbana para a zona rural, como, por exemplo, alimentos e máquinas, né? Então, de onde você acha que aquele leite que você consome no seu café da manhã, seja ele em pó ou líquido, vem? Ele não vem da indústria, tá, gente? Ele vem do campo, vem da vaquinha que produziu, foi coletado esse leite, foi encaixotado ou empacotado e chega até a sua residência via transporte, via supermercado. Seus pais vão lá, compram e levam para sua casa. Assim como as carnes de aves, né, de bovinos, ou também as frutas e hortaliças, ou seja, tudo sai do campo, vai para as cidades e são comercializados nos supermercados. Assim também, em contrapartida, as maquinarias como tratores, caminhões e outros equipamentos que são utilizados no campo são produzidos nas indústrias que ficam nas cidades. Então, uma vez que esses produtos são produzidos, são comprados e levados para onde? Para o campo, para facilitar o trabalho de quem? Dos agricultores. Além desses fluxos de contínuas trocas de produtos, e na verdade para que ele continue se mantendo, é necessário que haja o quê? Um transporte eficiente, que é o nosso ponto 2, ou seja, a existência das rodovias, as estradas que ligam a cidade até o campo necessitam então ter boas condições de tráfego, ou seja, precisam ter um asfalto bom para que se garanta tanto a passagem de mercadorias, de produtos e de pessoas também, tá? E no nosso ponto 3, nós verificamos então que essa dependência entre campo e cidade, ela é contínua, tá? Uma depende da outra nesse eterno ciclo de trocas. Então, não imagine que simplesmente elas se desligarem uma da outra, que vai dar certo, que uma não precisa da outra. Muito pelo contrário. Como nós acabamos de ver durante o nosso aulão, na verdade, as relações de trocas de produtos estão ligadas diretamente às questões econômicas que movem tanto o campo e quanto a cidade. Já imaginou o que seria da gente se o campo parasse de produzir os alimentos, as frutas, hortaliças, as carnes, o leite, e parasse de mandar para os supermercados, né? Muita gente passaria fome porque não teria onde comprar.
Então, da mesma forma, o campo também teria uma produção de alimentos reduzida se a cidade parasse de, por exemplo, vender seus equipamentos para onde? Para o campo, né? Os tratores, os arados e tudo mais que é necessário para facilitar o trabalho na terra na produção desses alimentos. Então, é uma relação de dependência contínua onde os dois continuam ligados. Ok, galera? Mas eu quero que vocês fiquem atentos um pouquinho aí, porque eu tenho um recadinho para vocês, então fiquem atentos. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.